Saudações, aqui quem vos fala é Bruno. Eu estou aqui para a segunda aula de Grécia e nesse segundo vídeo a gente vai dar uma ênfase agora aos dois últimos períodos da Grécia. A gente já tratou do período pré-homérico, do período homérico, ou seja, a formação de bandos nômades que estão chegando na Península Grega, período pré-homérico. Esses bandos nômades se estabelecem, formam aldeias porque eles se ruralizam, então entra no período homérico. E essas aldeias que se ruralizam formam grandes comunidades tribais, chamadas gens, que vão formar depois as polis. Aí a gente entra no período arcaico. A gente passou desses três períodos, vamos entrar agora na Grécia clássica, no período clássico. Então vamos lá. No período clássico, o que é que a gente vai ter de diferente? A Grécia clássica, que começa em 500 a.C., ela se diferencia do período arcaico apenas em algumas coisas. Por quê? Porque ela continua sendo polis, cidades, continuam sendo aquelas três classes sociais básicas, que é a pessoa originária da gens, da tribo, o estrangeiro, o forasteiro e o escravo. As três classes que definem a divisão social da Grécia. Então, a Grécia clássica continua a ter isso que a Grécia arcaica também tinha. Mas o que é que na Grécia clássica a gente vai ter de diferente? Você vai ter o auge da filosofia e das artes. Então, é o que a gente chama justamente das artes clássicas e da filosofia clássica. Porque você vai ter, com exceção de Homero, que é um artista que compôs um poema de tradição oral, quando ainda não havia escrita, lá antes do período arcaico, com exceção de Homero, todos os demais artistas da Grécia, em sua grande maioria, eles são conhecidos como artistas do período clássico. Os grandes filósofos como Platão, Aristóteles, inclusive o pessoal que antecede esses filósofos, todos eles também são de qual período? Da Grécia clássica. Então nenhum desses filósofos e quase nenhum desses artistas são de períodos remotos de uma Grécia homérica, pré-homérica, etc. São todos da Grécia clássica. É isso que vai diferenciar a Grécia clássica da Grécia arcaica. Então você vai ter o auge da filosofia, o auge da arte, e você também vai ter a consolidação de formas políticas, é, de formas políticas mais específicas, que não existiam antes. Por exemplo, na Grécia arcaica, Atenas passava por outras formas mais rudimentares de política, algo mais próximo da monarquia. Mas você vai ter na Grécia clássica o desenvolvimento e a consolidação da chamada democracia ateniense. Então, tudo isso é próprio desse período, após 500 anos antes de Cristo. Outra coisa que vai existir na Grécia clássica vai coincidir com o período que os persas vão estar invadindo o território grego. Então, esse período é quando ocorrem as chamadas guerras médicas. As guerras também podem ser chamadas de guerras greco-pérsicas. As guerras greco-pérsicas, elas vão acontecer no momento de grande expansão do Império Persa. O Império Persa vai invadir a região da Mesopotâmia, a região do Egito, a região do antigo reino de Judá e Israel, dos fenícios. Ela vai invadir toda aquela vasta região. E uma das regiões que ela vai invadir, por último, é a Grécia. E é nesse momento que os gregos vão resistir à invasão e duas cidades da Grécia vão se destacar nessa resistência contra os invasores persas. Essas duas cidades que vão se destacar são as cidades de Atenas e Esparta. Atenas, Atenas vai resistir à invasão dos persas, formando uma aliança militar entre várias cidades que é baseada em uma ilha. Eles alegam que essa ilha vai ser uma ilha neutra, chamada Ilha de Delos, e essa ilha vai ser administrada por várias cidades. Atenas diz que todas as cidades vão mandar de igual para igual nessa ilha e eles vão compartilhar um tesouro conjunto, que esse tesouro conjunto e a administração conjunta dessa ilha de Delos, que é uma ilha neutra, que nenhuma cidade vai ter domínio maior sobre ela, teria o propósito de formar um tesouro, um recurso material conjunto para que todos usem isso para o investimento militar em comum para se defender dos persas.
Isso é a justificativa inicial e é realmente que no começo vai existir. Só que Atenas logo vai hegemonizar a administração dessa ilha e vai transferir boa parte desses recursos para a própria cidade de Atenas. Algumas cidades não vão ficar satisfeitas com isso. Muitas cidades mais ao sul não vão aceitar essa hegemonia de Atenas. E uma dessas cidades que vai liderar essa oposição a Atenas, a hegemonia de Atenas, já que Atenas está tentando se portar como uma cidade que quer fazer o Império Ateniense, a cidade que vai resistir a ela, que também é uma cidade muito forte militarmente, é Esparta. Então Esparta, para contrariar essa liga, liderada por Atenas, que é a Liga de Delos, vai fundar a Liga do Peloponeso. Ela funda a Liga do Peloponeso e a partir daí tá feito o conflito. A Liga do Delos, junto com a Liga encontra a Liga do Peloponeso, que são as cidades mais ao sul, elas vão começar a guerrear entre si. Aí não bastando você ter que lidar com as reminiscências do território dos invasores persas, não bastando ter que lidar com isso, agora você vai ter que lidar com os próprios gregos se autodestruindo, cidades gregas invadindo outras cidades gregas. Então o que é que vai acontecer nesse período? Uma grande devastação na Península Grega, nas cidades. E aqui tem algumas imagens exemplificando. Essas primeiras imagens aqui, elas são do representações das guerras greco-pérsicas. Por exemplo, aqui essa primeira são persas aqui, ó, à direita, perdão. E à esquerda aqui são espartanos. Não são gregos qualquer, são especificamente espartanos que estão sendo representados aqui. Nessa outra imagem, provavelmente são atenienses. É uma batalha naval, tem um navio aqui que são os persas. No outro navio aqui, à esquerda, são atenienses. Nessa outra imagem aqui você tem a representação agora da Guerra do Peloponeso, que é quando os gregos estão guerreando contra eles próprios. Então você tem uma representação aqui mais moderna, né, de vestimentas militares. Obviamente não tá tão precisa essas fantasias aqui, essas roupas, mas isso aqui é uma armadura de bronze ou de algum metal parecido, que emula um peitoral e um abdômen, mas na verdade isso aqui não é o corpo dele, isso aqui é um torso, como se fosse uma camisa metálica que você coloca na frente. Isso aqui é o escudo espartano. Então, esse daqui da esquerda é um guerreiro espartano. Aqui, numa vestimenta um pouco mais simples, não tão detalhada quanto esse dorso aqui esculpido. Aqui, um guerreiro provavelmente ateniense. Aqui é uma representação de um espartano e um ateniense pelos gregos da própria época, que eles faziam esse tipo de arte em cerâmica. Desse outro lado também, ó, gregos combatendo contra gregos. E aqui acima também, ó, o escudo dá para reconhecer logo, um espartano de novo. E do outro lado, provavelmente esse escudo aqui, esse outro guerreiro, um ateniense. Então, espartanos e atenienses lutando, se matando na guerra. Então é nesse cenário de crise, onde você tem reminiscências de invasores persas e uma guerra de gregos contra gregos, que vai vir um cara ao norte da Grécia chamado Alexandre o Grande e vai trazer uma proposta. Ele vai ver, vendo que há uma crise no modelo da polis. Esse modelo da polis, que é a tribo que autogoverna a cidade, a tribo original que decide os rumos de cada cidade, cada um à sua maneira, etc. Esse modelo está entrando em crise. E vendo essa crise, e vendo essa guerra acontecendo entre os próprios gregos, ele chega com a proposta: ó, pessoal, ou vocês se anexam a mim ou eu vou invadir, mas é melhor vocês fazerem essa anexação de forma pacífica, porque eu quero me aliar com vocês, eu quero contribuir com vocês. Vocês gregos, cidades gregas, se aliem comigo, pois eu, Alexandre o Grande, embora seja macedônico, pretendo difundir a cultura grega por outras regiões.
Então, ele que foi Alexandre foi inclusive um aluno de um filósofo grego, ele foi aluno de Aristóteles, então ele foi formado, digamos assim, em filosofia grega. O conceito que ele tem de estética, de apreciação de artes, de literatura, de filosofia, etc., é grego. A estética, os cultos religiosos que ele vai querer difundir são cultos gregos, de deuses gregos. Então Alexandre vai chegar para a Grécia e propor: vocês se unificam, unam-se a mim sob a bandeira do Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. A gente espalha a cultura grega por vastas regiões e a partir dessa difusão a gente funda, a gente invade, a gente não só expulsa os persas, mas a gente invade o Império Persa, toma todo o território da Pérsia pra gente e difunde a cultura grega para os mais variados povos. Por quê? Porque a cultura grega ela é superior, porque ela é melhor e os povos vão ficar melhores se eles aprenderem a cultura grega. Então havia inclusive esse discurso, essa justificativa de que eles eram superiores, melhores. Então eles vão espalhar a cultura grega porque isso é melhor para eles, inclusive melhor para os outros povos que vão se converter a esses novos cultos, que vão adotar a uma nova forma de escrita, a uma nova forma de pensar, de filosofar. Óbvio que tudo isso vai ser com base na violência, na expansão imperial, mas havia esse tipo de justificativa ideológica que Alexandre colocou para os gregos. Os gregos, em sua grande maioria, vão aceitar essa proposta, então as cidades gregas vão aderir à proposta de Alexandre, porque ele realmente vai difundir esse tipo de cultura. Então, os macedônicos vão fundar cidades como Alexandria, vão fundar bibliotecas onde eles vão difundir. Óbvio que vai ter textos de outros povos, de outros idiomas, mas eles vão difundir, sobretudo, textos e escrita grega, o idioma grego. Por exemplo, o egípcio mesmo, por um tempo, o idioma egípcio ele vai começar a ser escrito não mais em hieróglifo, mas em letras gregas, que é o que a gente vai chamar de egípcio copta, eu acho. Então, o grego vai se difundir tanto, a cultura grega vai se difundir tanto, que até hoje, inclusive, a gente conhece os povos antigos, não pelo nome que os povos se chamavam. Egito, por exemplo, é um nome não egípcio, é um nome grego. Fenício não é o nome dos fenícios, é um nome grego. Mesopotâmia é o nome da região, é o nome que os gregos deram à região. Então, isso vai se difundir graças a pessoas como Alexandre o Grande, que vai difundir a cultura helênica. Com a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., é como ocorre, por exemplo, quando um avô morre e deixa um terreno e ele não tem um único herdeiro, tem um monte de neto, um monte de filho, então vai haver o quê? Uma briga para saber quem vai herdar o pedaço de cada um ali. No caso de Alexandre o Grande, quando ele morre, ele não deixa um príncipe herdeiro. Então ocorre a mesma coisa. Cada primo distante, cada general, cada pessoa que estava mais ou menos ali próximo da burocracia do Império Macedônico, cada um vai querer um pedaço para si mesmo. Então vai ocorrer aquele grande e vasto império que vai superar em tamanho, inclusive, o Império Persa. Ele não vai durar. A dinastia não vai ser duradoura, porque Alexandre o Grande não deixa um príncipe herdeiro e o Império Macedônico vai se fragmentar. Nessa fragmentação, cada pedaço vai ser um território. Então, a região da Síria Palestina, que contempla ali mais ou menos o território do Reino de Judá, Israel, o Líbano, a própria atual Síria, etc. Toda aquela região da Síria Palestina, ela vai estar com um general grego. A região da própria Mesopotâmia vai estar com um general macedônico. A região da própria Grécia vai estar com um outro grego lá. A região do Egito, que era da Macedônia, do Império Macedônico, vai para o general Ptolomeu. Cada região vai ficar com uma pessoa diferente. Então, com a morte de Alexandre até 31 a.C., ou seja, mais de 2 séculos depois, você vai ter, por todo esse tempo, você vai ter
uma cultura grega difundida, o domínio macedônico difundido, a cultura e o idioma grego sendo espalhado por vastas regiões, mas não no Império unificado. Você vai ter uma antiguidade helênica ou helenística, onde você vai ter esses vários territórios, Grécia, Mesopotâmia, Pérsia, Egito, etc. Esses vários territórios governados por gregos ou macedônicos, mas de forma fragmentada. Inclusive, uma mulher que governava o Egito, muito conhecida pela dinastia Ptolomaica, por conta do general macedônico Ptolomeu. Essa mulher que governa o Egito, ela vai ser muito famosa na história, ela se chama Cleópatra. Cleópatra. Ela é descendente de Ptolomeu, do general de Alexandre o Grande, que vai herdar esse pequeno pedaço de terra que a gente conhece hoje como Egito. Então, ela vai governar até o momento em que os romanos expandem o seu império e ela vai servir ao Império Romano. Cleópatra, ela não vai ser ela não vai servir mais a um outro governante grego, a um outro governante macedônico. Ela vai servir a Roma como capital. Então ela é uma governante local, descendente do general macedônico, que herdou aquele pedaço de terra desde esse período aqui, ó, da fragmentação na época da morte de Alexandre o Grande, mas ela vai servir ao Império Romano. Então, depois de 2 séculos desse período do Império Macedônico fragmentado, depois de 2 séculos disso, você vai ter a expansão de Roma e a gente acaba com o período helênico. A antiguidade helênica vai dar espaço para o que a gente vai chamar da antiguidade imperial romana, que vai ser assunto de próximos vídeos depois da gente, de próximas aulas. Aqui algumas representações de Alexandre o Grande, ó. Aqui, salvo engano, isso é um mosaico. Isso é um mosaico, se não ao estilo persa ou ao estilo grego. Não me lembro agora, mas é um mosaico representando Alexandre o Grande. Aqui são moedas, onde tem Alexandre o Grande cunhado, moedas antigas. E aqui uma representação, a pintura de Alexandria, da cidade de Alexandria, que se situa no Egito. Inclusive, até hoje existe uma cidade chamada Alexandria do Egito. Se vocês pesquisarem aí. E aí, por fim, para finalizar, pessoal, só para a gente revisar aqui a organização das classes sociais. Lembra que eu falei no período arcaico se consolida aquela ideia. As classes sociais são 3. São aqueles que têm origem na tribo original, no gens, na gens, no caso, que estão desde a fundação da tribo original. Os estrangeiros ou descendentes de estrangeiros que nasceram na cidade, mas não fazem parte da tribo original. Então eles não têm direitos, eles não têm voto, podem ser livres, podem sair da cidade, voltar, comercializar coisa, mas eles não têm direito, eles não fazem parte da elite nobre da cidade. E por último, os escravos. Esse modelo vai se replicar em várias cidades. A gente tem 2 exemplos aqui, ó. Em Atenas e aqui em Esparta. Tem 2 modelos. Mas isso vai se reproduzir em outras cidades de modo de produção escravista. Por exemplo, se você for em Roma, o modelo é o mesmo. A primeira classe, patrício, a segunda, plebeu, a terceira, escravo. Isso aqui em Atenas já era assim também. Aqueles que vêm da tribo original, eupátrida. O que vem do estrangeiro, meteco, o forasteiro, o que vem de fora. Doulos são escravos que são propriedade de um eupátrida. É a posse pessoal de um eupátrida. Então, essa é a divisão de classes em Atenas. Em Esparta você tem algumas diferenças. Por quê? Porque eles não têm uma noção de herança e de propriedade privada tão desenvolvida quanto Atenas. Começa a ter alguma noção de propriedades e posses móveis, posses de ferramentas, posses de ferramentas de trabalho, de armas, etc. Mas, por exemplo, a terra, dificilmente a terra ela era posse, a terra que existia na polis era posse de alguém. A terra era da polis. Os escravos que eram conquistados e trabalhavam nessa terra, no começo eles não eram propriedade de alguém, eles eram da
polis, eram os escravos da cidade. A elite espartana, os nobres espartanos, poderiam se alimentar, acumular riquezas, etc. Inclusive, pegar riquezas nessas terras da cidade, mas usando a terra da cidade e usando os escravos da cidade. Mas eles próprios, no começo, não têm posse sobre a terra, nem posse sobre esses escravos. A noção de propriedade em Esparta ela vai se desenvolver mais tardiamente do que em Atenas. Então, o esparciata, ele é esse tipo de cidadão da elite nobre espartana. Tem o perieco, que é um cidadão livre, mas vive na periferia da cidade. Por isso, perieco. Diferente do meteco, ele não mora necessariamente dentro da polis, ele precisa morar na periferia da cidade. Ele não é alguém que está na cidade, mas veio de fora. Ele é alguém que permanece fora, só que ele permanece fora próximo, na periferia de Esparta. E você tem os ilotas. Os ilotas é como são chamados os escravos espartanos, que não são a propriedade pessoal de alguém, a privada de alguém. Eles são a posses conquistados pela cidade, pela polis. Então, no caso espartano, é mais ou menos esse modelo aqui. As classes são quase as mesmas, mas vocês veem que tem nuances de diferenças. E aqui tem uma representação em imagem que eu também peguei de uma inteligência artificial para representar mais ou menos como eram essas classes. Aqui em Atenas, isso seria o eupátrida, a elite nobre. Isso seria um meteco, que geralmente seriam comerciantes, viajantes, etc. Artesãos locais que não têm direito a voto, não têm direito a participar da política. E por último, os escravos, que em Atenas a gente chama de doulos. Aqui do outro lado, as mesmas classes nobres, estrangeiros e escravos. Só que em Esparta, como eu falei, tem aquelas diferenças. Aqui um guerreiro espartano, ó. As vestimentas, um esparciata, sua esposa. Você pode ver a esposa que ela está representada de uma forma, mas ela é forte, ó, ela treina também. Não é só o homem que treina artes marciais. Embora a mulher não vá para a guerra e não tenha direitos políticos, ela não seja uma soldada, mas ela também ela tem autonomia para poder estudar, para poder treinar, para praticar esportes, etc. Coisa que a mulher ateniense não tinha. A mulher ateniense, ela era uma prisioneira do lar. Ela era quase como uma posse do seu marido. Em Esparta havia um pouco de diferença nisso. Já que não havia uma noção de propriedade privada tão bem desenvolvida, você também não tinha uma noção de herança tão bem desenvolvida, então os matrimônios eles não estavam tão afetados por essa noção de posse e propriedade em Esparta quanto em Atenas. A mulher tinha um pouco mais de autonomia. Então, a própria imagem que representa aqui os nobres espartanos representa a mulher com um porte mais atlético, ela está segurando um escudo. Então, a mulher, a mulher espartana, ela tem essa diferença em relação à mulher ateniense. Aqui, o perieco, pessoal que vive na periferia da cidade, o perieco. E por último, os ilotas, os escravos espartanos. Ok, pessoal, a gente já finalizou aqui os tópicos da segunda aula, do segundo vídeo, sobre Grécia. E qualquer dúvida, podem comentar aí. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Agora, vamos seguir para a terceira aula. Saudações e até lá!